Bem-vindo ao canal Pague-se Primeiro. Aqui você vai aprender a transformar sua relação com o dinheiro, investir com sabedoria e garantir sua independência financeira. Se você está pronto para dar o próximo passo na sua jornada financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir um futuro financeiro sólido e próspero. E lembre-se, a sua prioridade é sempre se pagar primeiro. Vamos ao vídeo. Apresentação dos resultados da Equatorial do segundo trimestre de 2024. Os destaques do período foram: a Equatorial se consagra investidor de referência no processo de desestatização da Sabesp. Funde para aquisição da Sabesp de 5,6 bilhões emitidas. Assinatura do contrato de venda da SPE-7. Essa SPE é uma transmissora. Aumento de capital de 516 milhões, concluídos em 18/7. Novo aumento de capital aprovado de 2,5 bilhões. Início de operação comercial dos projetos solares de Ecoenergia. Ribeiro Gonçalves, maio 24 e Barreiras, 1 de julho de 2024. Equatorial lidera ranking do Institutional Investor, que é a empresa mais honrada no segmento de utility. Já falando sobre os destaques operacionais financeiros, o EBITDA ajustado ficou em 2,4 bilhões, mais de 11% de crescimento. Os investimentos consolidados ficaram em 2,1 bilhões. A alavancagem, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, ficou de 3,2 vezes. Já a disponibilidades da empresa ficou em 12,6 bilhões. Caixa dividido pela dívida, CP de 2,2 vezes. A energia distribuída teve um crescimento de mais de 8% comparado com o trimestre do ano anterior. O crescimento acima de 10% em 4 de 7 distribuidoras. Perdas consolidadas abaixo do limite regulatório pelo terceiro trimestre consecutivo. Falaremos agora sobre o desempenho econômico-financeiro consolidado. A performance econômica financeira ficou assim: os resultados. A margem bruta ajustada no segundo trimestre de 2024 ficou em 3.845.000, comparado com o ano anterior, que foi de 3.448.000, mais de 11,5% de crescimento. Já quando eu falo sobre o pessoal, o material, os serviços e outros, já o PMSO ajustado ficou no segundo trimestre de 2024, 1.044.000, comparado com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 1.053.000, uma redução de menos 0,8%. Já o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2024 ficou em 2.428.000, comparado com o ano anterior, que foi de 2.186.000, um acréscimo de mais de 11,1%. Indicadores: IPCA 4,23%, a inflação de 12 meses do IGPM 2,45%, a dívida e endividamento, dívida líquida e conveniente, no segundo trimestre de 2024 ficou em 35,9 bilhões, 3,2 vezes comparado com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 3,8 vezes, totalizando 34. Prazos e custo médio: 5,4 anos, 11,36%. Já a cobertura de caixa, obrigações, 2,2 vezes. Investimentos: no segundo trimestre de 2024, as distribuições ficaram em 1.918.000, renováveis 85 milhões, e os outros, que envolvem o saneamento e as transmissões, ficaram em 5 milhões, totalizando 2.052.000. Já o segundo trimestre de 2023 ficou em 1.989.000, 642 milhões foram os renováveis. Os outros, que envolvem saneamento e as transmissões, 60 milhões, totalizando 2.690.000.
Falando agora sobre a distribuição. Distribuição, principais indicadores. A evolução da injetada e distribuída. A injetada teve um crescimento de mais de 7,9% quando eu comparo o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023. No segundo trimestre de 2024, a injetada ficou em 17.116 gigawatts-hora. Já no segundo trimestre de 2023 ficou em 15.862 gigawatts-horas. Comparando os semestres, ano contra ano, ficou em um crescimento de mais de 7,9%. Já falando sobre as distribuídas do segundo trimestre de 2024, ficou em 14.120 gigawatts-hora, comparado com as distribuídas do segundo trimestre de 2023, que ficou em 13.071 gigawatts-horas. Um crescimento de 8% quando eu comparo os trimestres, ano contra ano, falando de distribuída. Já as perdas do segundo trimestre de 2024 ficou em 18,2% e as perdas do segundo trimestre de 2023 ficou em 18,6%. PSLD e arrecadação. O segundo trimestre de 2024 a arrecadação ficou em 98,4%. Já o PSLD ficou em 1,47%. Já o DEC, os 12 meses comparado com o regulatório, ficou o segundo trimestre de 2024 em 3%. Que é os dígitos dentro do regulatório. Margem bruta ajustada. O segundo trimestre de 2024 ficou em 3.308.000, comparado com o segundo trimestre de 2023 ficou em 2.942.000. Um crescimento de mais de 12,4% quando eu falo sobre a margem bruta ajustada, 366 milhões de aumento. Já os indicadores são o IPCA 4,23%, aí a inflação dos 12 meses ficou o IGPM em 2,45%. Já as despesas com pessoal, material, serviços e outros ajustados ficou assim. Pessoal, material, serviços e outros ajustados, 975 milhões, mais de 1%. Já o pessoal, material, serviços e outros ajustados dividido pelo consumidor ficou em 279, uma redução de menos 0,4%. Já o EBITDA ajustado da empresa teve um crescimento de mais de 17%, ficando no segundo trimestre de 2024 em 2.067.000, comparado com o segundo trimestre de 2023, que ficou em 1.766.000. Falando sobre outros segmentos. Transmissão, o EBITDA regulatório do segundo trimestre de 2024 ficou em 280,2 milhões. Já comparado com o ano anterior, foi de 274,6 milhões. Comparando ano contra ano, ficou em mais de 2,1%, uma margem de 94% de crescimento. Já os destaques para o reajuste da RAP para o ciclo de 2024-2025 teve um crescimento de 4%. Já as vendas da SPE, que é uma transmissora, o efeito no segundo trimestre de 2024 de desconsolidação de 403 milhões da dívida. Já falando sobre saneamento, o EBITDA ficou no segundo trimestre de 2024, menos 3,7 milhões. Quando eu falo sobre o segundo trimestre de 2023, que ficou em menos 8,9 milhões. Destaques para o aumento do número de economias faturadas de mais de 3,1% e 1,9%, comparado com o ano anterior e o primeiro trimestre de 2024, respectivamente. O índice de cobertura de água do segundo trimestre de 2024 ficou em 56%, comparando com o segundo trimestre de 2023, que foi de 42%, teve um crescimento de mais de 14 pontos percentuais. Já o EBITDA ajustado das renováveis ficou no segundo trimestre de 2024 de 116,2 milhões, já no segundo trimestre de 2023 de 124,7 milhões. Comparando ano contra ano, o EBITDA ajustado teve uma redução de menos 6,8%. Geração do trimestre em megawatts. A geração ficou em 354 megawatts. Já o curtailment, que é redução, ficou em 64 megawatts.
Já o P90, 447 megawatts. Já o P50 ficou em 509 megawatts. As considerações finais. Equatorial lidera o ranking de utilities da América Latina. Primeiro lugar no ranking da empresa de utility da América Latina em todas as 8 categorias das pesquisas da Institutional Investor. Ranking geral, overall, segmento de utilities da América Latina. A empresa mais honrada. Melhor CEO, primeiro lugar, Augusto Miranda. Melhor CEO, primeiro lugar, Leonardo Lucas. Melhor profissional de relações com os investidores, primeiro lugar, Tatiana Vargas. Melhor profissional de relação com os investidores, primeiro lugar, Tatiana Vasquez. Melhor conselho de administração, primeiro lugar. Melhor programa de relação com o investidor, primeiro lugar. Melhor ESG, primeiro lugar. Melhor equipe de relações com investidores, primeiro lugar. Melhor encontro com analistas financeiros, Investor Day, primeiro lugar. A Equatorial Energia tem o título de empresa mais honrada no segmento de utility. Sabesp. Os principais destaques após a desestatização. A estrutura acionária ficou assim. Equatorial passa a deter 15% do capital social da companhia. Já a estrutura de governança, composta por 9 membros, com indicação de 3 membros pela Equatorial, inclusive o chairman, e 3 membros independentes, indicação do CEO. Já falando sobre o modelo regulatório, novo modelo regulatório, similar ao do da energia. Reconhecimento de investimentos anuais até 2034. E falando sobre as novas oportunidades, a Sabesp, grande plataforma para a consolidação no setor. Governance pro forma, dívida líquida por EBITDA. No segundo trimestre de 2024, o pro forma, com aumento de capital, ficou em 40,3, comparado com 34 do segundo trimestre de 2023. Covenant pro forma é o pacto, é o contrato, é o convênio da dívida líquida por EBITDA, sendo que a dívida líquida ficou em 35,9 bilhões, o EBITDA em 11,1 bilhões e o covenant, que é o contrato, que é o convênio, que é o pacto, de 3,2 bilhões. O segundo trimestre de 2024, pro forma com aumento de capital, ficou em 40,3 bilhões. Junho de 2024, a Equatorial é confirmada como investidor referência da oferta da Sabesp. Julho de 2024, assinatura do acordo de investimento com o Estado de São Paulo. Julho de 2024, liquidação da oferta. Agosto de 2024, aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Agosto de 2024, convocação da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, eleição do Conselho e Diretoria. Perspectivas de 2024, recuperação operacional no Rio Grande do Sul, avanço no turnaround de Goiás, implementação da governança da Sabesp, manutenção da disciplina de custos operacionais e gestão da alavancagem e avaliação de novas oportunidades. E é isso aí, investidores. Se este vídeo agregou na sua vida como investidor, trouxe conhecimentos relevantes, se inscreva no canal para ficar sempre atualizado. Comente no vídeo, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Valeu!